Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem, que esta manhã de quinta-feira esteja trazendo a você muitas esperanças, muitas expectativas. Aqui ainda é de madrugada, bem cedinho, então estou falando mais pausadamente. Que Deus possa abençoar você, que o Espírito Santo possa vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Que o Espírito Santo possa fazer morada, possa transformar você, transformar aquilo que há de ser transformado ainda, modificar a nossa vida, transformar o nosso ser, o nosso intelecto, mudar a nossa trajetória quando estivermos indo em posição contrária. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que esse dia comece cheio da tua presença, Deus. Que esse dia comece cheio da tua expectativa, Senhor. Meu Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos nessa manhã. Nós colocamos diante de ti a nossa vida, a nossa casa, o nosso altar, as nossas vontades, os nossos anseios, Pai, tudo está diante de ti. Faz o melhor, Pai. Faz o melhor para nossas vidas. Guarda a nossa casa, nossos filhos, nossas famílias. Guarda, Senhor Jesus, todos aqueles que nós amamos. Preserva a vida. Dá-nos saúde, dá-nos graça, que esta manhã seja uma manhã diferente, uma manhã diferenciada na Tua presença, uma manhã de vitória, uma manhã de graça, que Teu Espírito possa permanecer sobre nós de uma forma especial. Deus, fica conosco nessa manhã, fala conosco através da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Oh, glória. Hoje nós vamos ver mais uma parte dessa trajetória de Paulo, aprisionado em Cesareia, aprisionado pelo Império Romano por causa dos judeus. Vamos ler? Nós vamos ler hoje a partir do 25:13, capítulo 25, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, em visita de saudação a Festo. Como se detiveram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Há um certo homem que foi deixado nas prisões por Félix, a respeito do qual, estando eu em Jerusalém, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus compareceram diante de mim pedindo sentença contra ele, as quais contestei, pois não é costume dos romanos condenar a nenhum homem por favor, antes que o acusado tenha diante de si os seus acusadores e tenha tido oportunidade de se defender de acusação. Eu reuni-me, pois, aqui, sem demora, sentei-me no tribunal no dia seguinte e mandei que trouxessem o homem. Contra quem, levantando-se os acusadores, não trouxeram acusação alguma dos delitos que eu tinha suspeitado, senão que tinham contra ele certas questões a respeito da sua própria religião e concernimento a um tal de Jesus, já morto, a quem Paulo afirmava estar vivo. E estando eu perplexo a respeito da investigação de tais coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ser julgado ali sobre essas coisas. Mas fazendo Paulo apelação para que fosse reservado ao juízo do imperador, mandei que fosse guardado até eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu bem quisera ouvir este homem. Então disse-lhe: Amanhã ouvirás. Então aqui vai chegar o rei Agripa e Berenice, a sua mulher, ali, junto com Festo. E Festo ele está um pouco perplexo porque ele já ouviu Paulo e não há acusações concretas contra Paulo. Não tem o que acusar, né? Apenas aquelas acusações banais dos judeus sobre a religião, e isso não é o suficiente para que Festo o acuse. Então Festo aproveita que o rei Agripa chega ali e fala sobre o assunto, fala sobre o caso, buscando uma solução, buscando ouvir conselhos de uma certa forma. Então, Festo explica a Agripa tudo o que aconteceu
que esse Paulo está mantido nas prisões desde Félix, já faz mais de 2 anos, e não há acusações plausíveis, e que ele explicou para os judeus que ele não pode condenar um homem simplesmente fazendo um favor, condenar um homem somente a favor, por favor, sem ter uma verdadeira acusação. Então, o rei Agripa disse que ele tinha muita vontade de ouvir, né, de ouvir e escutar a Paulo. E Festo, ele fala com Agripa que ele fez todos as investigações, está fazendo as investigações, mas não trazem acusações. E Agripa, Festo achava que ele tinha feito alguma coisa grave e ele esperava que ele encontrasse, que Paulo confessasse. Então, Festo propõe a Paulo de ser julgado em Jerusalém pela causa religiosa, como ele está sendo acusado pelo seu povo. Mas Paulo, em contramão, diz que não, que prefere, ele apela para César, ele quer ir ao imperador. Então, Festo não está entendendo como se comportar diante dessa demanda de Paulo, de ir ao imperador sem ser acusado realmente, sem ter feito algum crime. Então, Festo não sabe, veja o que Festo diz aqui no versículo 22. No versículo 20. E eu, estando perplexo a respeito de investigações de tal coisa, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ser julgado ali sobre essas coisas. E descendo mais um pouco no versículo 27, perdão, a gente não leu porque vai sempre falar mais ou menos algumas coisas parecidas, então eu vou pular para o 27 que diz assim: porque não me parece razoável enviar um preso sem notificar as acusações que há contra ele. Veja que Festo não encontrava plausível enviar Paulo a Roma, a César, sem escrever quais tipos de acusações tinha contra Paulo. Existia um homem aprisionado, existia um homem fechado numa cela, numa prisão, há mais de 2 anos, sem uma acusação razoável, sem uma acusação plausível. E mesmo assim Paulo estava ali, na sua paciência, na sua trajetória, entendendo a palavra, entendendo aquilo que ele estava passando e apelando para chegar a Roma, para transpor as cidades, transpor os locais, transpor as nações e chegar com a sua palavra também a Roma. Então, Festo não vê por bem, Festo não acha correto e também seria muito insignificante para a sua pessoa enviar um prisioneiro sem uma carta. Quais são as acusações desse prisioneiro? E nesse dia, esta palavra me vem à mente. Quais são as acusações contra você? Quais são as acusações que o inimigo tem levantado contra você? Qual é a carta que o inimigo está pretendendo fazer contra você? O que o inimigo está pretendendo lançar contra você? Sabe, você ainda não foi morto, você ainda não foi destruído, porque não há acusações plausíveis contra você. Porque o Espírito Santo tem guardado você. O Espírito Santo tem livrado você. O Espírito Santo tem transformado você. Você tem sido guardado pelo poder do Senhor, você tem sido guardado pelo advogado, você tem sido guardado por todas essas acusações que tenham acusado você, mas na íntegra, na verdade, são acusações falsas, são acusações enganosas, porque chegar na hora para enviar ao rei, ao imperador, não há acusações. O que te acusam? De que te acusam? Por que te acusam? Né? Paulo estava nessa situação. Havia uma acusação dos judeus, que ele teria que ser morto, mas não tinha nem o porquê ser morto.
Não havia uma acusação razoável, plausível para ele ser morto. Então os judeus queriam simplesmente matá-lo, simplesmente pelo que ele carregava, simplesmente pelo que ele falava. Não era por alguma coisa que ele tinha feito de grave, mas era pela própria existência, né? Havia ali um emaranhado, havia ali uma ordem do inimigo para acabar com Paulo. Então tinha que acabar com Paulo, não importava como. O importante era que acabasse, o importante era que parasse, o importante era que matasse. Mas em todo o tempo, na prisão Deus estava guardando, na prisão Deus estava livrando, naquilo que parecia a prisão, naquilo que parecia dor, naquilo que parecia sofrimento, era mais um momento de vida, um momento de abertura, um momento de cumplicidade com Deus, um momento a qual Paulo se entregava à presença de Deus, era um momento a qual Paulo reforçava a sua trajetória, reforçava a sua história, reforçava a palavra do Senhor através de seus feitos, através de seus atos, porque um homem preso, mas sem acusação. Um homem preso que também não era solto. Não havia também um motivo de soltura. Também o Império Romano, acredito eu, que tinha essa perspectiva de que se soltasse eles iam matá-lo, né? E o Império Romano estava sempre muito atento e Deus estava no controle. Deus estava controlando, Deus estava assegurando Paulo em todo o tempo, Deus estava cercando Paulo de proteção. Em todo o tempo Deus estava guardando ele, porque nada poderia acontecer sem que a vontade do Senhor se cumprisse. Porque não me parece enviar um preso sem notificar as acusações. Não me parece razoável. Então, Festo tinha que escrever uma carta. Mas o que escrever na carta se não há acusações? E como enviar o preso se Paulo está apelando para Roma, se não há acusações? E como soltar um preso se há 2 anos está preso e se soltar pode ser morto? Então há toda uma complicação aqui para Festo resolver. E ele apela para Agripa, para seu amigo, ele apela para o conselho. Então nessa manhã muitas vezes a gente precisa apelar para o conselho, a gente precisa apelar para os amigos, apelar para aqueles que possam dar uma outra visão da situação, possam dar uma visão do caso, possam dar algo a qual nós não estamos vendo com os nossos olhos. Então ele chama Agripa e Berenice para ouvirem, né, este Paulo, para ouvir este homem. Engraçado que aqui na palavra vai dizer, a única coisa que a gente diz sobre esse Paulo é que há um delito aí que ele fala sobre um certo tal de Jesus que já está morto, mas segundo ele vive. Então Paulo estava sendo acusado porque Jesus ele vive. E muitos de nós somos acusados porque Jesus ele vive. Na maioria das vezes nós somos acusados porque Jesus ele vive. Porque se Jesus não vivesse, nós não pregássemos a sua vida, nós não seríamos acusados, nós não seríamos amaldiçoados, nós não seríamos muitas vezes passando as pessoas amaldiçoando, passando as pessoas falando, nós não seríamos trapaceados, enganados se nós não pregássemos esse Jesus que vive. Porque esse Jesus que vive, ele vive dentro de mim e de você, e é essa raiva do inimigo, porque Jesus, ele vive. Então não há como escrever uma acusação. A única acusação é que Jesus, ele vive. Como é que você vai acusar alguém porque Jesus vive? Por acaso é culpa desse alguém que Jesus vive? Então nós vamos entender nessa manhã que Festo estava numa complicação aqui, para encontrar uma verdadeira acusação contra Paulo e não tinha. Muitas vezes o inimigo ele procura uma acusação contra você e não tem. Então que nessa manhã você fique com essa palavra, que você possa entender que o Senhor está cuidando. Em todo tempo o Senhor está guardando. Amém? Que Deus abençoe você. Um bom dia para ti.